Que a graça e a paz de Cristo seja sobre a tua vida. Seguimos aqui no Tempo com a Palavra. Eu quero compartilhar com você aqui Efésios, capítulo de número 3, versículo 14 a seguir, onde fala a Bíblia da oração de Paulo pelos irmãos de Éfeso. Nos dias atuais, a gente percebe que a oração tem se tornado algo até mesmo para um conceito de que quando você não tiver o que fazer, quando você não puder mais, aí você ora. Não é uma questão de prática do dia a dia do cristão. Em tempos atrás, eu ainda me lembro, grande parte dos cristãos, eles tinham como parte da prática de vida deles, dentro da agenda diária deles, o tempo de oração. Tempo de oração individual, tempo de oração coletiva, o culto de oração, o período de orar a sós com Deus. Mas os tempos têm mudado. E isso comprova também a frieza de muitos corações, onde pessoas já não conseguem mais ver pecado em seus atos, mas sim erros. Já não conseguem mais ver frieza, mas algo como normal. Tempos novos, modernidade. Temos que aceitar essas coisas. Mas o fato é que a igreja ou muitos cristãos têm se tornado frios e realmente é uma realidade do mundo espiritual. Por quê? Porque abandonamos o altar da oração. Aqui Paulo, ele vai mostrar para os irmãos de Éfeso, quando ele ensina a tomar esta vida de oração de uma forma apaixonada, de uma forma intensa, não como algo pesado, como muitos entendem que é a oração. E aí ele vai falar no versículo 14 a seguir sobre isso. E Paulo pede, em uma oração apaixonada, uma oração intensa. Quando eu uso essa palavra apaixonada, eu quero dizer algo intenso, algo fervoroso. Ele vai pedir então para os seus leitores o seguinte. Primeiro, que eles possam compreender o amor de Deus. E isso é possível quando nós mergulhamos nessa profundidade de relacionamento com Deus através da oração. Por favor, leia comigo Efésios 3,14. Diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo está aqui no verso 14, dizendo que há uma causa, que é a causa do Evangelho de Cristo no coração das pessoas. Então, para que as pessoas entendam o plano de Deus, e eu quero colocar-me de joelho de forma fervorosa para que essas pessoas compreendam o que? Versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer, verso 19, o amor de Cristo. Sabe, as pessoas, elas precisam entender e conhecer o grande amor de Cristo, mas isso vai acontecer através de cristãos piedosos, cristãos que têm um relacionamento sério com Deus, que têm uma vida de oração. Então Paulo, ele ora para que os irmãos compreendam o amor de Deus. Que a tua e a minha oração, se somos seguidores de Jesus, seja nesta direção também. Senhor, usa a minha vida para que as pessoas possam ver em mim o amor de Jesus e elas possam se render ao Senhor Jesus por causa do meu testemunho, por causa da minha conduta, por causa da minha forma de viver a vida cristã, uma vida espiritual, uma vida de oração. O segundo aspecto que eu vejo sobre a oração de Paulo, que não era somente conhecer, mas experimentar. Isso acabei de ler no verso 19, para que experimentem o amor de Cristo. Você pode abrir a sua Bíblia aí, e eu sempre recomendo que você, ao estar ouvindo os estudos aqui comigo, esteja com a tua Bíblia aberta. O foco aqui não são os efeitos dos vídeos, o foco aqui não é dizer que eu estou desde tal lugar, compartilhando com você, mostrando paisagens bonitas. O foco aqui é a palavra de Deus. Assim que com a tua Bíblia aberta, você pode ver e conhecer, experimentar o amor de Cristo. Louvado seja Deus. Há pessoas que estão sofrendo, há pessoas que estão depressivas, há pessoas que estão com traumas, com complexos, pessoas que querem tirar suas próprias vidas, porque elas ainda não conhecem o amor de Cristo. Ainda não entenderam o que Cristo fez por elas na cruz. E debaixo de oração, de joelhos que se dobram para interceder por essas pessoas, creio, como diz aqui a palavra, assim orava Paulo. Por isso ele se colocava de joelho,
para que as pessoas pudessem experimentar este amor. Também vejo um terceiro aspecto dos joelhos dobrados de Paulo, para que eles sejam cheios do amor de Deus. Verso 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Veja que interessante, quando o Senhor Jesus ensinou sobre amar a Deus, sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos, e ele falou, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo, não 50%, não 20%, de todo o coração. Aqui, Paulo está orando para que os irmãos de Éfeso sejam cheios de Deus, completamente, plenamente, final do verso 19, né? Para que sejais tomados de toda a plenitude, não um pouco, não para que fique um espaço para o mundo, não um pouco de Deus no domingo, mas no sábado à noite, então, esse espaço vazio, eu vou fazer uma coisa indevida para um cristão. Não, todo. Paulo está orando por isso. E eu quero dizer também para você que é a minha oração, para você que está vendo esse vídeo, é a minha oração para que você compreenda o amor de Deus, para que você experimente o amor de Deus e para que você seja cheio do amor de Deus. Louvado seja Deus. Depois que Paulo deixa claro por que ele dobra seus joelhos, aqui eu encontro no verso 20 algo maravilhoso. Abra sua Bíblia aí em Efésios 3:20, por favor. Depois que Paulo faz estas declarações, ele diz o seguinte, que Deus pode fazer muito mais abundantemente acima daquilo que pedimos ou pensamos. Isso também envolve o mundo de oração, o caminhar de oração, a vida de oração. Efésios 3:20 diz o seguinte, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Tenho compartilhado esta palavra dias atrás, estudando aqui Efésios, e é algo maravilhoso, extraordinário. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o Deus que faz coisas infinitas, coisas maravilhosas, que vai além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso fala de oração. Quando você ora a Deus com o coração quebrantado, na presença de Deus, volto aqui aos pontos iniciais, como eu disse. Então você terá a oportunidade de compreender o amor de Deus por você. Cura virá sobre o teu coração. Você vai experimentar o amor de Deus no teu viver diário. E você vai ser cheio da plenitude de Deus. E aí você vai entender que com Deus não tem limites. Que com Deus é muito além daquilo que você pode imaginar. Que com Deus, no mundo da oração, nesse quebrantamento de fechar a porta do teu quarto, de orar a Deus, de não expor a tua vida nas redes sociais, de não expor a tua vida para pessoas equivocadas, mas sim ir nos pés de Cristo e orar, orar e orar. Lá você vai descobrir um Deus que faz infinitamente mais, muito além daquilo que você pode pedir ou pensar. Deus seja louvado. Essa palavra eu quero deixar para você. A paixão, esse amor fervente, é o primeiro passo para que a gente alcance aquilo que desejamos em Deus. E eu digo isso para você. Vamos dobrar nossos joelhos, vamos orar mais, vamos buscar mais ao nosso Deus e experimentar essas grandezas do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente. É a minha oração, é o meu desejo que essa palavra tenha edificado você. E se assim tem acontecido, compartilhe ela com outras pessoas para que outros também sejam abençoados. Um forte abraço e até o nosso próximo estudo.